Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje eu voltei aqui de uma forma diferente. Eu costumava gravar vídeos assim quando eu falava sobre a mandíbula de Caim, mas vocês devem ter percebido que o meu estilo de vídeo mudou um pouco recentemente. Só que, para falar sobre o livro que eu quero falar hoje, eu achei que assim seria melhor. Então, eu vou continuar desse jeito, como o da mandíbula de Caim. Fazia muito tempo desde que eu não lia livros de fantasia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz bacharelado em letras, tradução, e por conta da faculdade eu acabei entrando no mundo dos livros clássicos. E acabei me distanciando da fantasia e da distopia, que eram os meus gêneros preferidos. Um dos motivos, além da faculdade, que fez com que eu me afastasse da fantasia foi o fato das histórias ficarem tão repetitivas conforme eu ia lendo. Eu achava que faltava algo inovador entre as histórias. Parecia que eram histórias repetidas, que só trocavam os nomes dos personagens, o nome dos mundos, dos reinos e assim por diante. Mas era previsível, clichê, às vezes raso demais. Então eu acabei me afastando da fantasia e eu fiquei muito tempo sem ler livros assim, desse gênero. Mas eu não sei porque recentemente eu fiquei com muita vontade de voltar a ler os livros de fantasia. E eu pensei, bom, vamos ver se depois de tanto tempo sem ler, as coisas mudaram dentro desse gênero. Por recomendação da Amazon, eu acabei encontrando um livro na pré-venda, que vai ser lançado dia 27 de fevereiro, que se chama A Serpente e as Asas Feitas da Noite, da Carissa Broadbent. Como esse livro ainda não estava disponível, mesmo a versão e-book só será lançada no dia 27, eu optei mesmo pela versão em inglês, The Serpent and the Wings of Night. É um livro de quase 500 páginas, eu pensei que ia demorar muito tempo para ler, mas até que eu li muito rápido, principalmente para ser um livro em inglês. Ao que parece, é uma duologia, mas já estão rolando alguns boatos dizendo que vão ser 6 livros, mas são spin-offs, então não é sobre a história principal. Eu escolhi esse livro porque a premissa dele me lembrou muito Jogos Vorazes e Maze Runner. Nessa fantasia, que na verdade é romantasia, porque também tem romance, a gente vai acompanhar a história da Uraia, que é uma humana que foi adotada por vampiros. Então, ela vive num reino. Ela cresceu, imagina só, a vida inteira se protegendo dos vampiros, porque você imagina ser a única humana entre tantos e tantos predadores. Você imagina como que ela cresceu. Então ela sempre foi fechada, assim, para se proteger. E a gente vai acompanhar a história dela a partir do momento que ela decide participar de um torneio que se chama Kejari. Esse torneio ele é composto de 5 etapas. Cada uma dessas etapas representa uma passagem da vida de uma deusa desse reino, que se chama Niaxia. E quem venceu o torneio tem o direito de fazer qualquer pedido para essa deusa. Só que assim, para vencer esse torneio, você precisa sobreviver. E para sobreviver, você precisa matar seus adversários. Então, você imagina a história de uma humana tentando vencer um torneio contra vários e vários vampiros. Qual é a chance disso dar certo? Para ser bem sincera com vocês, eu pensei que o livro ia ser muito previsível, como as outras histórias que eu tinha lido ultimamente. Eu tava até imaginando já o final montadinho aqui na minha mente. Eu já sabia de tudo o que ia acontecer, até chegar no final do livro e praticamente levar uma facada da escritora. Nada aconteceu da maneira como eu estava imaginando. Pelo menos, 50% aconteceu de uma forma diferente. E assim, eu não sei se eu fico feliz com esse final, por ele ter me surpreendido, ou se eu fico desapontada com esse final, por ele ter sido uma surpresa desagradável. Então, eu acho que ele vai causar muito aquela sensação de ou você ama ou você odeia o final. E se vocês lerem depois, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, porque eu preciso de alguém para conversar sobre esse livro. Bom, um pouco da história para vocês entenderem o que acontece. Nesse mundo mágico, existem vários deuses. E uma dessas deusas, chamada Niaxia, ela decidiu criar os vampiros. E esses vampiros, eles se dividem em 3 casas. Eu não sei como
o livro foi traduzido, mas eu vou falar aqui a tradução literal do inglês para vocês. Eles se dividem em A Casa das Sombras, A Casa da Noite e A Casa do Sangue. Então, já dá pra ver que esse livro vai ser um pouco violento. Até demais. Na verdade, esse livro tem umas cenas bem explícitas de violência e tem... Nossa, tem muito palavrão nesse livro. Assim, eu não vou falar que isso é algo desnecessário, porque às vezes alguns leitores gostam disso, porque torna o diálogo mais real. Mas assim, pra mim é algo completamente desnecessário. Bom, a parte desse torneio existe uma disputa entre essas casas de vampiros. E essa disputa vai ser abordada também no livro. O que foi um ponto positivo, porque eu pensei que o livro seria um pouco maçante se ele focasse só no torneio. Mas não. Ele foca tanto no torneio quanto nessa trama que acontece por trás da história principal. Então isso é muito bom, porque o livro ele não se limita a isso. E além disso, a história não é nada parada, tem muitas e muitas cenas de ação, então o tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa nesse livro, o que faz com que o leitor não desgrude nenhum segundo da leitura, né? Porque a gente quer saber o que vai acontecer. Então isso é muito positivo. Muitas cenas de ação e uma história por trás da trama principal. Quanto aos personagens desse livro, eu entendo tudo o que a Uriah passou, só que assim, me irritou um pouco o fato dela se fechar tanto. É claro que se a gente se colocasse no lugar dela, provavelmente a gente agiria como ela agiu, se fechando sempre, não permitindo sentir, sendo sempre fria. Porque ser um humano entre tantos predadores durante sua vida inteira faz com que essas coisas aconteçam. Mas às vezes isso me irritou ao longo do livro, sabe? Esse comportamento repetitivo dela, tão frio e tão fechado. Mas é claro, né? Isso se justifica pelos motivos que eu acabei de mencionar. Uma outra coisa que me fez gostar dessa história foi que, diferente de tantos livros de fantasia que eu li, ela não é rasa. Ela aborda vários temas por trás da história de uma forma mais implícita. Eu tentei não assistir vídeos e reviews sobre essa história porque eu queria ser mais imparcial, assim, em relação às minhas opiniões. Eu não queria ser influenciada pela opinião dos outros a respeito desse livro. Eu queria que esse vídeo fosse realmente uma opinião minha sobre essa história. E eu enxerguei temas que eu não sei se todo mundo viu ou eu acabei enxergando por conta da minha experiência de vida. Eu não sei. Às vezes a gente lê e acaba identificando tantas coisas que nós enxergamos ao nosso redor. Então eu não sei se é isso ou se realmente foi a intenção da autora falar sobre esses temas. Mas eu vou tentar contar a vocês um pouco sobre isso sem spoilers, o que vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. A primeira coisa que esse livro me fez pensar foi a questão dos pais e como a educação que eles dão aos filhos molda o comportamento dos filhos. O que parece meio óbvio, certo? Só que às vezes os pais, eles querem que os filhos sejam um reflexo deles e eles acabam deixando de ver o filho como um ser único que tem a própria personalidade e que deveria ser independente dele, tanto na identidade quanto em outros aspectos. E às vezes isso pode ser muito ruim. Ainda mais se o pai leva o filho a fazer coisas que não são desejáveis. E isso pode ser pior ainda, se essa filha ou se esse filho não tem nenhuma outra grande influência na própria vida. O que pode fazer com que esse pai ou essa mãe acabem fazendo chantagem emocional para conseguir o que querem. E isso é algo que a gente vai ver no livro. Como é que a identidade é moldada a partir das pessoas que estão ao nosso redor. Outra coisa também que o livro vai falar muito é a questão da confiança nos outros e o resultado da influência das outras pessoas nas nossas opiniões. É engraçado como a gente percebe através da descrição das cenas da narradora, que é a Uriah, a perspectiva que ela tem a respeito do universo ao redor dela. Então ela tem uma visão sobre as coisas, e essa visão ela foi moldada, como eu falei, por influências ao redor dela. Mas a partir do momento em que outras influências começam a agir sobre ela, as opiniões ficam diferentes, as opiniões mudam. E a gente percebe como os pontos de vista podem ser alterados com facilidade, principalmente se o amor estiver envolvido.
achei legal como a autora coloca isso no livro. E eu não sei se é pelo fato dele ser narrado em primeira pessoa, mas isso faz com que o leitor fique mais envolvido com a história, né? Como ele se sinta parte daquela história. E a gente acaba tendo as mesmas opiniões que a Oraya. E a gente inicia o livro com uma opinião e acaba o livro com outra. E tudo graças à influência das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu achei muito legal ela abordar esse tema também de forma mais implícita, além de toda a história de fantasia e do torneio e das disputas entre as casas dos vampiros. Então, como vocês podem perceber, esse livro me surpreendeu positivamente em vários aspectos, mas teve outros que me desapontaram um pouco. Além do final, é claro, é o sumiço de alguns personagens. Eu não vou dizer se eles morrem, se eles são sequestrados, o que acontece com eles. Eu sei que alguns desses personagens vão desaparecer no meio da história e eu fiquei meio desapontada com isso. Assim, eu não sei o que a autora pretendeu com isso, eu não sei se isso vai ter uma explicação no próximo volume, eu não sei, mas tinham vários personagens que eu gostava nesse livro. Quer dizer, vários não, né? Porque não tem tantos assim, mas eu gostava de alguns personagens desse livro. Eu não quero ser tão clara aqui pra não dar spoilers. Mas, de repente, por que a autora fez isso? Se você leu, provavelmente você sabe do que eu tô falando. E é claro também que outras coisas me fizeram questionar esse livro. Por exemplo, como é que uma humana consegue participar de um torneio mortal com vampiros? Qual é a probabilidade disso dar certo, né? Porque na minha mente, uma história dessa não ia durar nem um dia. Por mais que a personagem principal fosse uma guerreira, uma mulher forte, treinada para batalhas. Mesmo assim, né? É um pouco surreal pensar nisso, se fosse realidade. Mas eu sei, gente, é uma história de fantasia e também se a personagem não sobrevivesse nem à primeira fase, não teria nem 10 páginas do livro. Enfim, é claro que eu recomendo a leitura desse livro. Foi um dos melhores livros de fantasia, assim, que eu li. E porque ele não é raso, ele tem uma história legal, ele tem bons personagens. E o final, que é assim, a balança entre o odeio e o amo vai ficar completamente equilibrada. Eu não sei se eu ainda consigo decidir se eu gostei do final ou se eu detestei. Eu tenho que lembrar vocês que é um livro violento e é para maiores de 18. Mas assim, eu gostei muito da história, tirando todas essas coisas. Esses pequenos pontos negativos que eu falei. Apesar desses pequenos detalhes negativos, eu dei 5 estrelas porque realmente fazia muito tempo que eu não lia um livro assim. Eu não sei se vocês leram, não sei se vocês conhecem a história, mas se vocês conhecem, pelo amor de Deus, comentem aqui porque eu preciso conversar com vocês sobre isso. Obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau!